E agora eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor Daniel Barcelo Vargas, ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu vou, em algumas poucas palavras, tentar defender uma proposição muito simples, de que nós vivemos hoje um momento oportuno de aprofundar o planejamento no setor de comunicações, tentando incorporar nesse planejamento a perspectiva do desenvolvimento nacional. Defenderei que a pedra angular desse desenvolvimento nacional, vinculado a um planejamento do setor de comunicações, deve ser a inclusão digital. Para desdobrar essa proposição, eu vou inicialmente contextualizar o problema do planejamento no Estado, em geral, e no setor de telecomunicações em particular. Abordarei em seguida a tarefa que eu entendo que nós temos no que diz respeito à inclusão digital. Falarei sobre uma proposta de mudança na maneira como nós pensamos sobre a regulação no setor de comunicações. E, por fim, vou abordar algumas iniciativas que servem mais para estimular o debate do que para concluí-lo, e que poderiam colocar em curso, desde já, um conjunto de mudanças pontuais, mas que no seu conjunto teriam o condão de mudar radicalmente a maneira como nós entendemos o setor e como nós poderíamos trabalhar pelo desenvolvimento do país. Começo pela contextualização. O Estado brasileiro sempre viveu, e o setor de comunicações também vive, diante de dois paradoxos. Primeiro, é o paradoxo segundo o qual aqueles responsáveis pela formulação das políticas públicas nem sempre são os mesmos responsáveis por implementá-las. Isso gera um descompasso natural entre quem pensa e quem faz. E muitas vezes ocasiona problemas, sobretudo durante mudanças de gestões, mudanças de governo. O segundo paradoxo é o paradoxo segundo o qual as nossas ambições e desejos são sempre maiores do que a nossa capacidade institucional de traduzi-las em medidas concretas. Em outras palavras, nós pedimos e queremos muito mais do que a gente consegue fazer. E isso, naturalmente, provoca frustração e estimula uma luta política muitas vezes fraticida sobre a definição de prioridades. A maneira de resolver o primeiro problema é definindo uma política para o desenvolvimento do setor que não seja vista como uma política de um indivíduo, de uma diretoria, de um ministério, de uma agência ou de um governo, mas que seja vista e tratada como uma política do Estado brasileiro, que tenha o potencial e a capacidade, portanto, de sobreviver ao ciclo eleitoral. E a maneira de resolver o segundo problema consiste em definir prioridades e decompô-las no tempo, a partir de um debate franco e aberto entre governo, sociedade civil e mercado, garantindo, portanto, que aquilo que nós desejamos, porém não conseguimos colocar em prática hoje, conseguiremos amanhã. Esses dois problemas têm sido resolvidos por diversos setores do governo brasileiro, buscando se realizar um planejamento estratégico de longo prazo. No setor de educação, por exemplo, já existe há 9 anos o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, com validade de 10 anos. No setor de energia elétrica, também existe um planejamento de desenvolvimento desse setor com validade de 20 anos. E no setor de transportes, o Plano Nacional de Logísticas e Transportes organiza os investimentos em infraestrutura nesse setor com um prazo de 30 anos. O setor de telecomunicações também possui uma tradição tão ou mais forte de planejamento que esses outros setores que eu mencionei. Uma tradição que se construiu ao longo das últimas décadas e que se aprofundou ao longo dos últimos 10 anos. No entanto, eu entendo que a maneira como esse planejamento tem se realizado ainda concentra em demasia atenção no desenvolvimento do próprio setor e apenas en passant uma atenção sobre qual o significado desse planejamento para o desenvolvimento efetivo do Brasil.
Se fosse possível estabelecer um vínculo causal entre o futuro do Brasil e o futuro das telecomunicações, seria mais correto dizer que do desenvolvimento do Brasil depende o futuro das comunicações do que do desenvolvimento das comunicações o futuro do Brasil. É um setor forte, consolidado, que tem um dever, uma tarefa de auxiliar o processo de construção nacional. E eu entendo que a medida fundamental que colocaria um vínculo, que sacramentaria essa relação orgânica entre telecom e desenvolvimento do Brasil, seria a inclusão digital. Falo da inclusão digital não apenas em uma dimensão setorial ou limitada. Certamente, o problema da inclusão digital é um problema tecnológico, mas em larga medida, e essa é a dimensão ampla que eu quero ressaltar, é um problema menos tecnológico que social, menos social que econômico e menos econômico que institucional. É um problema tecnológico, não tem dúvida. Vejamos a luta do governo do Amazonas e do governo federal para levar o acesso aos serviços de comunicações aos setores, a cidades relativamente isoladas do Brasil, no meio da floresta amazônica. Mas é um problema menos tecnológico que social. O destino de um cidadão que nasce no Brasil não pode ser determinado pelo acaso do local em que ele nasce. Temos com as comunicações a oportunidade de reverter esse determinismo geográfico que cria no país um descompasso entre aqueles grupos que têm acesso a telefone, a internet, a computador, e que com isso conseguem se relacionar, obter novas oportunidades de emprego e renda, e de outro lado, aqueles analfabetos digitais. Sabemos muito bem que nos dias de hoje, o analfabetismo digital é tão ou mais agressivo que o próprio analfabetismo dos iletrados. E é um problema menos social que econômico. No passado se costumava dizer que no Brasil que não haveria progresso naquelas localidades em que as pessoas dormem no escuro e caminham em estrada de chão. Hoje, também poderíamos acrescentar que não haverá progresso e desenvolvimento naquelas localidades sem acesso às telecomunicações nos seus serviços mais avançados. É essa justamente a razão que impede, que desestimula que hoje grandes empresas venham a se organizar e a se constituir em áreas pobres e afastadas no interior do território brasileiro. Pensar, portanto, no desenvolvimento do setor de telecomunicações é uma maneira de estimular economicamente aquelas regiões mais pobres e menos desenvolvidas do país. E, por fim, e talvez a dimensão mais importante, é também, em larga medida, um problema institucional. Quando eu digo um problema institucional, eu estou fazendo referência àquelas condições de organização do setor que permitiriam a solução desses problemas tecnológico, social e econômico e que criariam um ambiente virtuoso para investimento, para a prestação de serviços que gere não apenas mais renda para as populações no interior do Brasil, mas também melhores condições para os prestadores de serviço público atuarem. Eu entendo que no mundo hoje nós podemos pensar a regulação do setor de comunicações sob duas óticas, sob dois extremos. De um lado, um setor de comunicações que se organiza segundo o seguinte pensamento: o que se comunica, onde se comunica e como se comunica deve ser regulado por um pacote único. O paradigma desse modelo é os Estados Unidos. E no extremo oposto está a reflexão quase antagônica a essa, segundo a qual é possível pensar em regulamentações distintas, em pacotes de regras diferenciados, conforme o que se comunica, como se comunica e de que forma se comunica. Um paradigma desse modelo seria a regulação do setor na União Europeia. O Brasil está certamente muito mais próximo desse primeiro extremo americano do que do segundo. Eu proponho que nós
iniciemos um debate sobre a perspectiva e a viabilidade de migrarmos gradualmente a nossa maneira de pensar a regulação do setor para esse segundo extremo. Nesse segundo extremo, não nos interessaria tanto regular um serviço em si. Nos interessaria regular as camadas que organizariam a prestação desses serviços de comunicações. Existem 4 camadas e, portanto, quatro ordens de regulação do setor que deveriam ser consideradas dentro dessa perspectiva. A primeira é a camada do conteúdo. A segunda, a rede de aplicações. A terceira, a camada lógica. E, por fim, a infraestrutura. Rapidamente abordo algumas ideias centrais em cada uma dessas camadas e passo, então, para o que eu considero a parte central da minha apresentação. Começo pela camada do conteúdo. Aqui, eu digo respeito às políticas que visam a desconcentrar as oportunidades de uso e de produção da informação. A ideia é simples. Nós podemos e devemos regular a comunicação, o conteúdo dessa comunicação, sem que, para isso, precisemos limitar o uso da infraestrutura. Do mesmo modo que nós não precisamos vetar o uso de computadores para restringir o acesso a algumas comunicações, nós também podemos regular esses 2 componentes de maneira distinta. Pensar, portanto, em como proteger o conteúdo sem prejudicar o acesso à infraestrutura. 2 setores se destacam hoje no que diz respeito à produção de conteúdo. O primeiro deles é o setor audiovisual e o segundo de jogos eletrônicos. Medidas importantes seriam pensar em como fomentar essa indústria cultural e também como capacitar os nossos talentos para que, ao desenvolverem esses setores de vanguarda, também ajudem a desenvolver o país. A segunda camada é a camada de aplicações. Aqui, trata-se de abordar políticas públicas que organizem a interação entre o usuário e os serviços de telecomunicações. Nós devemos pensar nessa camada de aplicações sob 2 óticas, a ótica do mercado e a ótica do Estado. Na ótica do mercado, é importante organizar e permitir o acesso à infraestrutura para estimular a inovação e novos modelos de negócio. Nesse sentido, o debate muito forte hoje sobre a neutralidade de rede é uma medida importante que deve ser levada em consideração. E sob a ótica do Estado, o desafio consiste em coordenar, articular trabalhos de pastas dentro do governo federal, como saúde, como educação, como cultura, de modo a permitir um melhor uso da tecnologia para uma melhor prestação do serviço público. E, ao fazer isso, conferir transparência à prestação desse serviço e facilitar o controle social sobre o que o Estado faz. A terceira camada é a camada lógica. Aqui, eu faço referência às políticas públicas que permitem uma coexistência entre diversas redes sobre uma mesma infraestrutura. Estimula, portanto, a competição e oportunidades de acesso entre distintos agentes. Isso só seria possível se nós conseguíssemos garantir a exploração de uma rede independente, a exploração da rede de maneira independente da infraestrutura. Um exemplo concreto de o que poderíamos fazer para se atingir esse objetivo seria regulamentar operadores virtuais. A quarta camada é a camada de infraestrutura. Aqui é importante levar em consideração uma subdivisão entre, de um lado, redes de acesso e, de outro lado, redes de transporte. No que diz respeito às redes de acesso, deveríamos pensar em políticas de compartilhamento de meios, de unbundling e de interconexão nessa camada. Também deveríamos levar em consideração medidas de redução dos custos de transação para a prestação desse serviço. Eu destaco aqui, por oportuno, o papel importantíssimo dos pequenos e médios empreendimentos no que diz respeito à expansão do acesso em banda larga. Nós sabemos que a cobertura municipal no Brasil saltou de 49% para 74%, graças ao uso de redes sem fio,
por pequenos e médios prestadores desse serviço. E a segunda dimensão é a dimensão das redes de transporte. Aqui é importante ter em vista que um insumo essencial é a condição dessas redes de transporte para a competição na última milha, ao mesmo tempo em que sua presença limita ou amplia as oportunidades de desenvolvimento regional. É necessário, portanto, dotar o Estado de mecanismos que permitam usar as redes de transporte como indutor do desenvolvimento. Mais do que organizar os serviços segundo a demanda que hoje se apresenta e segundo o seu fluxo natural de evolução, é necessário planejar a disponibilidade de rede, de modo a contemplar projetos que impliquem novas demandas, onde elas hoje ainda não existem. Isso pode significar, apenas como um exemplo, disponibilizar um backhaul de 64 megabits por segundo para uma determinada localidade, de menos de 20 mil habitantes, ao invés dos 8 megabits por segundo atualmente previstos, levando-se em consideração o potencial dessa localidade de se tornar um polo de desenvolvimento regional. Essas 4 maneiras de se regular a prestação de serviço criaria um ambiente diversificado que permitiria desconcentração de oportunidades e diversificação dos serviços prestados. Na parte última que eu abordo agora, eu cito apenas, mais uma vez, no intuito de provocar a reflexão e o debate, 3 conjuntos de iniciativas que eu considero que deveriam ser perseguidos no intuito de levar adiante esse projeto de inclusão digital e de levar adiante essa mudança da maneira como nós entendemos a dimensão institucional da regulação nas telecomunicações. Primeiro, diz respeito à redução dos custos de prestação mediante desoneração tributária, redução de barreiras à entrada e redução dos custos regulatórios de transação para oferta de acesso em banda larga. Para isso, estuda-se a possibilidade, por lei, fazemos isso na Secretaria, de regular o provimento de acesso em banda larga com um serviço de valor adicionado, inclusive no que diz respeito ao provimento da rede de acesso. O SVA, como se sabe, é tributado pelo ISS municipal e com alíquotas maiores, muito inferiores às do ICMS tradicionalmente imposto às telecomunicações. Além disso, sua prestação não está sujeita a prévia autorização ou concessão. É claro que é necessário cautela para avaliar o impacto dessa mudança tributária sobre os estados, bem como avaliar a repercussão de medidas como essa no mercado de telecomunicações. Segundo, dotar o Estado de mecanismos de expansão da infraestrutura que não dependam da alocação de excedentes das empresas já estabelecidas. O pressuposto é que as metas de universalização previstas nos contratos de concessão apenas são viáveis enquanto o mercado não for plenamente competitivo. Na competição plena, no entanto, não há deficitários. Em tese, no Brasil, essa função competiria ao FUST, mas na prática, nós observamos que não é isso exatamente o que acontece. Possíveis soluções estariam, por exemplo, em se estudar mecanismos para que houvesse um cabeamento de telecomunicações, em especial via fibra ótica, associado a obras de qualquer outro setor de infraestrutura, como saneamento, transportes e energia elétrica. Outra proposta possível, divulgada já pelo antigo Núcleo de Assuntos Estratégicos, seria a instalação de uma empresa pública voltada exclusivamente para a infraestrutura da rede de transportes. Terceiro, potencializar o uso do espectro de radiofrequência como solução de baixo custo para o acesso e como meio de fomento à competição na última milha. Embora seja um bem limitado, o uso do espectro deve ser estimulado sempre que possível. Uma operadora de SMP, por exemplo, necessita de 30 MHz ou mais para cobrir a cidade de São Paulo. Mas, se estivéssemos falando de uma cobertura numa cidade no interior paulista, muito provavelmente essa faixa se tornaria um verdadeiro latifúndio. E hoje,
há poucos mecanismos que permitam a flexibilização desse acesso nos casos em que o espectro é excedente. De forma similar ao que hoje anuncia a União Europeia como próximos objetivos para a sua regulação, poderiam ser retiradas as limitações de uso em termos de serviço, possibilitando, por exemplo, a prestação de serviços de VoIP em faixas destinadas ao SMP. Em alguns casos, transações privadas entre operadoras poderiam ser soluções interessantes. Outra possibilidade é estimular o uso secundário de operadoras locais, por exemplo, cooperativas rurais. Além disso, usar mecanismos de licitação que não sejam baseadas apenas em preço e que viabilizem o uso consorciado de espectro em áreas onde possa ser barateado o custo inicial do capital para a prestação de determinado serviço. Com esse conjunto de medidas, eu concluo. Concluo dizendo que vários estudos denotam o vínculo orgânico profundo que existe entre desenvolvimento e telecomunicações. Em um estudo recente, divulgado pelo Banco Mundial, nós observamos que, eles observaram que, para um aumento de 10% de penetração do acesso à telefonia fixa, deveria ocorrer um aumento de 0,73% do PIB nacional. Se a expansão de 10% ocorresse na telefonia móvel, o percentual subiria para 0,81% do PIB nacional. Se a penetração subisse para a prestação, para o acesso à internet, esse valor subiria para 1,12% do PIB nacional. E se fosse para a banda larga, 1,38% do PIB nacional. Em resumo, se nós tivéssemos no Brasil hoje, segundo esse estudo do Banco Mundial, uma ampliação pequena de 10% na prestação dos serviços de telecomunicações, nesses distintos setores, nós teríamos o potencial de ampliar radicalmente em um ano, em torno de 3,04% o PIB nacional. Parece pouco, mas significa dobrar o nosso crescimento com uma expansão de apenas 10% da prestação de serviços de telecomunicações. Pensar, portanto, no desenvolvimento do Brasil não deveria ser realizado sem pensar no desenvolvimento do setor. Não existe uma maneira mais simples e mais efetiva de se promover um avanço rápido no desenvolvimento nacional que não seja o desenvolvimento pequeno do setor de telecomunicações. Todas essas medidas foram aqui apresentadas apenas como propostas para reflexão e para o debate. E se elas serão bem-sucedidas e se serão levadas a cabo, apenas isso deverá ocorrer se for recebido e encarado dentro do espírito de uma política de Estado. Daí a importância de submeter essas ideias, ainda que em estágio embrionário, para discussão com os senhores. Eu agradeço pela oportunidade e espero que os senhores se engajem na discussão sobre esses temas, entendendo que, se nós conseguirmos, mais uma vez, ampliar em um percentual pequeno a prestação de serviços de telecomunicações no Brasil, podemos fazer uma verdadeira revolução no território nacional. Muito obrigado.